Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 21 de dezembro de 2016. E vamos ao destaque do dia. 500 mil novas moradias do Minha Casa Minha Vida vão ser entregues no ano que vem. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer, que entregou casas em Mogi das Cruzes. Leonardo Meira. O presidente Michel Temer destacou que desde maio o programa Minha Casa Minha Vida já entregou 170 mil moradias. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Michel Temer disse hoje que o governo vai exigir ajuste fiscal para a renegociação da dívida dos estados. O verão deve gerar mais de 73 milhões de viagens e turistas vão injetar 100 bilhões de reais na economia. Luciana Vasconcelos. Para o ministro do Turismo, Marques Beltrão, o setor será grande responsável pela geração de empregos e aquecimento da economia. O Brasil está perto de produzir uma vacina contra a dengue. Vamos falar de uma nova fase das pesquisas. A Voz do Brasil de hoje na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. Mais de 400 famílias receberam hoje a chave da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida em Mogi das Cruzes. Só neste município da região metropolitana de São Paulo, onde vivem mais ou menos 400 mil habitantes, o programa já entregou mais de 9 mil unidades nos últimos 7 anos. E quem foi até lá participar dessa entrega foi o presidente Michel Temer, que aproveitou para dar o recado a quem ainda sonha com a casa própria. Ano que vem, o governo vai entregar 500 mil novas moradias. Os anos de aperto morando numa região que vira e mexe tem alagamento acabaram. Foram 7 anos de espera, mas finalmente a família da ajudante-geral Rosilene Santos recebeu as chaves da casa própria. Há poucos dias do Natal, o apartamento veio mobiliado, um presente tanto que enche de emoção a moradora de Mogi, desempregada há 3 meses. Quando chegou a carta em casa, as moças da habitação me ligaram, surpresa, alegria. Falei, foi meu sonho. E essa é apenas uma das mais de 400 famílias que vão começar 2017 morando nos residenciais Itapetí e IP, em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. São quase 1.700 pessoas beneficiadas. Desde 2009, o Minha Casa Minha Vida já ajudou a diminuir o déficit habitacional na cidade e região, como destaca a superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Cláudia Ramos. Para essa faixa de público, que é até R$ 1.800 de renda, o município tinha um déficit de 10 mil unidades. E desde 2009 já diminuiu esse déficit em 30%, só com o programa Minha Casa Minha Vida. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, destaca a importância do programa Minha Casa Minha Vida. Programa habitacional, as pessoas vão e compram casa. É um programa social e um dos maiores programas do mundo que segue firme por determinação do presidente da República. O presidente da Caixa, Gilberto Ock, destacou a importância de manter o pagamento em dia. Além de cuidar, de pagar essa prestação em dia, que vai ajudar outras famílias a terem acesso à moradia, eu faço o último pedido. Para você não vender, para você não alugar, para você não trocar esse imóvel por qualquer uma outra coisa e deixar, mais uma vez, desassistida ou desabrigada a sua família. O presidente Michel Temer, que participou da entrega das novas casas, destacou que desde maio o programa Minha Casa Minha Vida já entregou 170 mil moradias. Quero cumprimentar todos que hoje receberam as casas, mas quero cumprimentar as 170 mil famílias, não é isso? Que de maio para cá acabaram recebendo novas habitações em todo o Brasil. E quero cumprimentar para o futuro as 500 mil famílias que resultarão das construções que serão feitas neste ano de 2017. Os 2 residenciais entregues nesta quarta-feira em Mogi das Cruzes somam 420 apartamentos e investimento de 37 milhões de reais. Reportagem Leonardo Meira.
E as obras do Minha Casa Minha Vida continuam em vários pontos do país. A cidade de Salgueiro, em Pernambuco, vai ganhar mais um residencial do programa. Vão ser atendidas quase 900 famílias. Residência, casa, lar, na cidade ou no campo, os nomes são vários para o lugar no qual se passa boa parte da vida. Mais que uma estrutura, a moradia é um direito social do cidadão. Mas a falta de habitações adequadas para todos é uma realidade. Mais evidente em grandes centros, também afeta cidades menores, como o município de Salgueiro, no sertão pernambucano. A cidade tem crescido e hoje soma cerca de 60 mil habitantes. Só que quase 5 mil pessoas não moravam com condições adequadas, como a empregada doméstica Edivânia Santos. Mora eu, meu neto, minhas 2 filhas e meu esposo. Sem poder a gente pagar, tá entendendo? Porque a gente vive ali naquele aperto. Mas a Edivânia Santos diz que em breve a palavra lar vai ganhar um outro significado. Ela vai ser uma das contempladas no residencial São Francisco, do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, destinado a famílias de baixa renda. Vai mudar muitas coisas na minha vida, na vida de minhas filhas, na vida do meu marido, porque aqui é meu, eu vou pagar uma coisa que é minha. Eu estou pagando R$36, mas vai ser meu. O condomínio está quase pronto para ser entregue. Serão 878 casas. Também vai ter escola, posto de saúde e associação. Outro condomínio do Minha Casa Minha Vida já havia sido inaugurado anteriormente na cidade. Segundo a secretária de Desenvolvimento Urbano e Obras de Salgueiro, Ana Neide Barros, o programa ajudou a reduzir em mais da metade o déficit habitacional no município e também gera emprego, renda e desenvolvimento para a cidade. Ele gera renda, ele gera autonomia para essas famílias, ele ajuda nesse processo de crescimento também do município, porque a renda é gerada, a renda circula dentro do município e aí vai beneficiando diversos outros setores. Os condomínios em todo o Brasil são entregues com infraestrutura completa, pavimentação, redes de água, esgoto e energia elétrica. Reportagem João Pedro Neto. E depois de entregar casas em São Paulo, o presidente Michel Temer conversou com os jornalistas. Temer disse que pretende anunciar em breve medidas de modernização das leis trabalhistas. O presidente Michel Temer disse que as mudanças na legislação trabalhista estão sendo discutidas por representantes de empresários e trabalhadores e informou que o projeto com as alterações pode ser apresentado em breve. Muito proximamente eu vou lançar também a modernização da legislação trabalhista. Amanhã eu vou dar uma entrevista coletiva e vou relacionar tudo o que nós vamos fazer. O presidente também falou sobre o projeto de lei que trata da dívida dos estados. O texto aprovado nesta terça-feira na Câmara dos Deputados prevê que os estados poderão alongar por mais 20 anos o pagamento dos débitos. Até 2018, as parcelas vão ter descontos e os juros serão menores que os atuais. Os deputados também aprovaram a criação de um regime especial para estados em calamidade financeira, que é o caso do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E esses estados poderão, depois de aprovado um plano de recuperação por meio de lei estadual, ter as obrigações com a União suspensas por 3 anos. Temer informou que, para atender ao pedido de recuperação dos estados, o governo federal deve exigir contrapartidas. A União Federal poderá deferir ou indeferir esta recuperação fiscal. Para deferi-la, haverá necessidade de contrapartida dos estados, ou seja, o estado tem que reduzir seus gastos, reduzir suas despesas para compatibilizar-se com as exigências da União. O texto aprovado na Câmara deve ser sancionado pelo presidente da República nos próximos 15 dias. Reportagem Nazi Brum. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também comentou a aprovação da renegociação da dívida dos estados. Ele defende que os estados apresentem um plano consistente de ajuste fiscal. Meirelles conversou com jornalistas e falou sobre as expectativas de crescimento da economia no próximo ano. Durante o café da manhã com jornalistas, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez uma retrospectiva da política econômica implementada pelo governo. Segundo ele, medidas foram fundamentais para garantir a retomada do crescimento do país, como o teto dos gastos públicos e agora a reforma da Previdência. A prioridade número 1, certamente, é a reforma da Previdência. Por quê? A primeira era a PEC do teto.
que estabelece um limite para o crescimento da despesa pública. A segunda, a reforma da Previdência é fundamental para que esse limite seja sustentável a longo prazo. Sobre a inflação, que mexe diretamente no bolso do brasileiro, Henrique Meirelles destacou a tendência de queda e a expectativa de estar pela primeira vez dentro da meta perseguida pelo Banco Central. Meirelles disse ainda que a economia dá sinais de recuperação e que deverá crescer no ano que vem. Será um crescimento importante, acima de 2%, último trimestre de 2017, último trimestre de 2016. E é isso que será importante para a população. O país já vai estar crescendo trimestre a trimestre e já, portanto, entrar no ano de 2018 já crescendo bastante. O ministro comentou ainda a aprovação dos termos da renegociação da dívida dos estados pela Câmara dos Deputados, que retirou do texto contrapartidas que os estados deveriam cumprir para entrar no regime fiscal. Segundo Meirelles, os estados precisam apresentar um plano consistente de ajuste e lembrou que a adesão a esse plano é voluntária. O ajuste fiscal é uma condição essencial, isto é, os estados, para poderem, de fato, entrar num plano de recuperação, precisam, de fato, de apresentar as condições que deverão seguir para isso. As condições deverão ser viáveis, analisadas e aprovadas pelo governo e, certamente, se não cumprir, serão excluídos com todas as penalidades previstas do plano de recuperação. O ministro da Fazenda falou também sobre o nível de endividamento das pessoas que vem caindo nos últimos meses. Para Meirelles, esse é um indicativo de que as empresas devem começar a investir e de que a população também vai voltar a consumir, aquecendo a economia. Reportagem Paola Diorti. A partir de agora, exportadores brasileiros podem acessar um ambiente para simular as operações de vendas e testar as novas funcionalidades desenvolvidas no Portal Único de Comércio Exterior. O teste antecede a efetiva entrada em operação do novo sistema, prevista para acontecer em fevereiro de 2017. O objetivo é permitir que os empresários possam testar, em conjunto com o governo, as soluções tecnológicas desenvolvidas para o portal. A ideia é que os próprios usuários possam sugerir mudanças e informar falhas do sistema. O Portal Único pretende facilitar a vida de empresários brasileiros que exportam. Isso significa incentivar as vendas e a produção dos brasileiros, tornando nossos produtos mais competitivos lá fora. 19h13 no horário brasileiro de verão. O Brasil está perto de produzir uma vacina contra a dengue. Daqui a pouco a gente vai falar da nova etapa dessa pesquisa que está testando a vacina em humanos. Não saia daí. Atenção, motoristas. Os valores do seguro obrigatório, o DPVAT, vão ser reduzidos a partir de janeiro. Segundo a nova tabela do DPVAT para automóveis, vai passar de pouco mais de R$ 101 para R$ 63,69. E para quem tem motocicleta, o valor do seguro cai de R$ 286 para R$ 180. Lembrando que esses valores não consideram taxa e imposto. O valor do seguro também cai para caminhões e caminhonetes, ciclomotores com até 50 cilindradas, ônibus e micro-ônibus. Quer saber mais detalhes sobre essa mudança? É só acessar o endereço na internet www.susep.gov.br. O verão começou oficialmente hoje no Brasil, exatamente às 8h44 da manhã e vai até o dia 20 de março. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMEP, a estação vai ser de temperaturas altas, mas também de chuvas generalizadas em quase todo o Brasil. Ellen Bernardes. Por suas características climáticas, o verão é fundamental para a agricultura em quase todo o país. Segundo o IMET, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as mudanças nas condições de tempo no verão são marcadas por chuvas em forma de pancadas, temporais com possibilidade de granizo e elevação das temperaturas. A frequência e a quantidade de chuvas neste período têm reflexos no bom desempenho da produção de grãos na primeira safra e da safrinha no país. A região norte, que teve um primeiro semestre seco em 2016, deve apresentar boa distribuição de chuvas,
principalmente no Amazonas, Pará e Tocantins. O Nordeste tem início as chuvas em janeiro, mais amenas em grande parte do litoral entre Natal e Aracaju. No Centro-Oeste, onde a seca também castigou muitas cidades, o verão inicia com chuvas regulares e intensas. A previsão para os próximos 3 meses indica chuvas acima do normal em grande parte dos estados de Goiás e Mato Grosso. No Sudeste, a previsão também indica chuvas. Já no Sul, existe possibilidade de pancadas irregulares e acima do normal apenas na metade norte do Paraná. Então é preciso atenção especial à agricultura, pois, segundo o IMET, deve haver longos períodos sem chuva na região. Ellen Bernardes para a Voz do Brasil. E por falar em verão, o Brasil pode ser considerado destino número 1 para quem quer aproveitar a estação. Aqui tem de tudo um pouco. Praias, cachoeiras, rica gastronomia e muita diversão. É por isso que o Ministério do Turismo espera que o setor seja o grande responsável por fazer a economia crescer nesse período. O verão deve gerar mais de 73 milhões de viagens pelo país nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. E os turistas vão injetar 100 bilhões de reais na economia. Um estudo feito pelo Ministério do Turismo indica que os brasileiros pretendem utilizar a alta temporada para viajar pelo Brasil. Para o ministro do Turismo, Marques Beltrão, o setor será grande responsável pela geração de empregos e aquecimento da economia. Nesse próximo verão, temos a perspectiva de crescimento de viagens nacionais em torno de 1% e de viagens internacionais em torno de 11%. Então mostra que o turismo ele vai na contramão da crise. O turismo pode ser sim um dos principais propulsores da geração de emprego e da fomentação da economia brasileira. Segundo o ministro Marques Beltrão, isso mostra a necessidade de novas medidas para impulsionar ainda mais o setor, o que será feito no ano que vem. Nós queremos aumentar o orçamento, sobretudo para finalizar as obras de infraestrutura turística em todo o Brasil. Esse ano finalizamos 1.052 obras, temos outras a finalizar, mas principalmente recursos para fazer a promoção do turismo, não só divulgar o turismo nacional em cada região do país, mas divulgar o turismo brasileiro através da Embratur em todos os países do mundo. De acordo com os dados inéditos divulgados hoje pelo Ministério, a região Sudeste é a preferida entre os viajantes. O estudo indica que cerca de 33 milhões de viagens devem ter como destino essa região. Os dados também apontam o carro como o principal meio de transporte, seguido pelo ônibus e, em terceiro lugar, o avião. Reportagem Luciana Vasconcelos. Atendimento acolhedor e humanizado no Sistema Único de Saúde. Iniciativas que tornam mais confortável a situação dos pacientes são reconhecidas e premiadas pelo governo federal. A ideia é que bons exemplos sejam multiplicados, chegando ao maior número possível de unidades de saúde. Iniciativas inovadoras que assistem de maneira mais completa o paciente são realidade no SUS, como a assistência prestada em comunidades indígenas às margens do Rio Madeira, na cidade de Borba, no Amazonas, de barco, numa unidade básica de saúde fluvial. O prefeito do município, José Maria Maia, diz que a ação ajudou a reduzir índices de mortalidade infantil. São atividades de uma equipe bem elaborada, uma estrutura de pessoas conscientes do trabalho que tem que ser feito na saúde, porque nós precisamos cuidar de todos. Em Sete Lagoas, Minas Gerais, integrar o trabalho dos profissionais de saúde ao das doulas, que dão apoio físico e emocional a mulheres antes, durante e depois do parto, em uma maternidade da cidade, também tem feito a diferença. E segundo a enfermeira Juliana do Carmo, a ação tem garantido mais bem-estar às famílias. As famílias, elas conseguem perceber como uma experiência que poderia ser, às vezes, até traumática, elas conseguem ter uma maior satisfação desse processo do trabalho de parto. Experiências de atendimento humanizado aplicadas no SUS e com bons resultados foram premiadas pelo Ministério da Saúde. Ao todo, 9 iniciativas selecionadas de 6 estados e do Distrito Federal. O prêmio Humaniza SUS
recebeu mais de 280 inscrições. A ideia da premiação é reconhecer ações bem-sucedidas para que sejam multiplicadas pelo país. E de acordo com o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Francisco Assis Figueiredo, mostrar que o atendimento humanizado é possível na rede pública. Estamos premiando aqui grandes processos que estão no dia a dia sendo entregues a cada cidadão, a cada usuário do sistema que batem a porta do Sistema Único de Saúde. A Política Nacional de Humanização apoia há mais de 10 anos ações que promovam mudanças e tornem os serviços de saúde mais acolhedores, com foco nas necessidades e nos direitos dos usuários. Reportagem João Pedro Neto. 19h20 no horário brasileiro de verão. A produção de uma vacina contra a dengue entrou numa nova etapa. É que começou a última fase de testes e a expectativa é imunizar contra os 4 subtipos de vírus. E se tudo der certo, em menos de um ano, a vacina poderá estar disponível para todos os brasileiros. Valdetina Maria tem 57 anos, mora em Brasília e teve dengue no ano passado. Ela garante que os sintomas da doença são muito debilitantes. Horrível que a gente sente, muita dor no corpo, febre, desânimo, vontade só de ficar deitada. A dona de casa toma muitos cuidados para que a família não passe pelo mesmo problema que ela. E a notícia de ter uma nova vacina contra a dengue a deixou bem mais tranquila. E se tivesse a vacina aí, as pessoas não passariam por isso, né? Foi em São Sebastião, segunda região administrativa do Distrito Federal com mais casos de dengue em 2016, que o Ministério da Saúde iniciou a última etapa dos testes em humanos da vacina da dengue. Ao todo, 1.200 moradores voluntários vão ser imunizados. O governo já investiu cerca de 100 milhões de reais no desenvolvimento dessa vacina que protege contra os 4 tipos de vírus da dengue com uma só dose, como explica Marcelo de Franca, vice-diretor do Instituto Butantan. O diferencial dessa vacina é que ela vai ser dada em dose única e ela tem uma perspectiva de resposta da pessoa de 90% a 95%, ou seja, a perspectiva de eficácia dela é de quase 90%. Já com 15 dias após a vacinação, você já teria esse nível de proteção. Antônio Pereira é morador de São Sebastião há 28 anos e um dos voluntários. Ele recebeu a dose única da vacina e garante que está mais seguro. Fica muito alegre, né? É uma segurança, né? A mais, né? O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Adeilson Cavalcante, reiterou que com a chegada do verão é preciso manter os cuidados em casa para que o mosquito que causa a dengue e o zika vírus não se prolifere. Reiterar o combate ao vetor nas nossas casas, porque hoje é a melhor forma, é a prevenção. Também estão sendo liberados mais de 11 milhões de reais para o desenvolvimento da vacina contra o Zika vírus pela Fiocruz. Reportagem Beatriz Amiden. Os estados e municípios afetados por desastres vão contar com uma resposta mais rápida do governo federal. É que entrou em vigor hoje a norma assinada pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, que estabelece novos critérios para decretar situação de emergência e calamidade pública. Com isso o processo vai ficar menos burocrático. A partir de agora, por exemplo, os desastres de grande intensidade passam a ser classificados automaticamente como calamidade pública. O novo documento publicado hoje no Diário Oficial da União contou com a contribuição de todas as defesas civis estaduais. E a aplicação do dinheiro que é repassado pelo governo a 67 municípios do país também foi alvo de fiscalização do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, a CGU. Durante os meses de julho e agosto, auditores analisaram 1,5 bilhão de recursos. No geral, as fiscalizações demonstram a ocorrência de falhas graves, médias ou formais. Na merenda escolar, por exemplo, a maioria dos problemas se referem à situação ou inexistência de nutricionista nas escolas e armazenamento inadequado dos alimentos. Estas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União determinou ao Ministério da Saúde que apresente proposta para unificar os sistemas de controle de medicamentos e assim evitar fraudes. De acordo com a auditoria realizada pelo tribunal, a duplicidade de entradas e de consultas a vários sistemas afeta diretamente a gestão de estoques de medicamentos e insumos hospitalares. Segundo o ministro Bruno Dantas, relator do processo, a falta de planejamento e a ausência de controles nas etapas de recepção, armazenamento e distribuição aumentam o risco de má administração de recursos públicos, de fraudes e de ocorrências de danos irreversíveis aos pacientes. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal vai julgar a ação contra a reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Superior Tribunal de Justiça anula condenação por dano moral contra a construtora, que atrasou a entrega de imóvel por 5 meses. Cruz Vermelha é condenada a pagar salários atrasados a profissionais de saúde em João Pessoa. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou o Johnny Luna. E eu sou o Arthur Filho. Supremo Tribunal Federal vai julgar a ação contra a reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O caso deve entrar na pauta de julgamentos do STF a partir de 1º de fevereiro do ano que vem. Ricardo Viúla. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, liberou hoje para julgamento no plenário do STF a ação direta de inconstitucionalidade em que o partido Solidariedade tenta barrar a recondução ao cargo do atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O partido alega que a Constituição Federal e o regimento interno da Câmara proíbem a reeleição de membros da mesa diretora da Casa em uma mesma legislatura. Por isso, a legenda afirma que a demanda não está restrita às regras internas da Câmara. Para o partido, o impedimento previsto para a recondução do presidente da Casa na mesma legislatura também se aplica ao deputado eleito para completar o mandato de presidente em caso de vacância definitiva. Rodrigo Maia exerce o mandato tampão no comando da Câmara desde julho, após a renúncia do então presidente Eduardo Cunha, na época afastado do posto pelo Supremo Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justiça anula condenação por dano moral contra a construtora, que atrasou a entrega de imóvel por 5 meses. Os ministros entenderam que a demora não foi considerável a ponto de gerar o dever de indenizar. Tiago Gomide. A entrega da obra foi prometida para 31 de janeiro de 2011, com prazo de tolerância de 180 dias. Ou seja, a construtora só estaria em atraso a partir do 1º dia de agosto daquele ano. No entanto, o consumidor vendeu o apartamento em janeiro de 2012, sem que a obra estivesse concluída. Em primeira instância, a construtora foi condenada a pagar indenização por dano moral. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que não é qualquer situação que gera o dano moral. Para ela, o atraso de pouco mais de 5 meses não constituiu motivo suficiente para configurar dano extrapatrimonial ao consumidor. Cruz Vermelha é condenada a pagar salários atrasados a profissionais de saúde em João Pessoa. A decisão é da Justiça do Trabalho na Paraíba, Mônica Cardoso. A ação foi apresentada pelo Sindicato dos Médicos da Paraíba e pelo Sindicato dos Empregados nos Serviços de Saúde do Estado. Com a ordem judicial, a ONG vai ter de pagar em até 24 horas os valores referentes à primeira parcela do 13º e ao salário de novembro para os prestadores de serviço do Hospital Estadual em João Pessoa. Em caso de descumprimento, a Cruz Vermelha terá uma multa diária de R$ 500 por funcionário. Além disso, o juiz do caso determinou o bloqueio de repasses do governo do estado para a entidade se não houver pagamento da folha salarial. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a instauração de um inquérito policial contra 2 PMs que participaram da apreensão do papagaio de uma idosa de 88 anos. No caso, os policiais receberam a denúncia de que a dona de casa não teria autorização do IBAMA para a posse de animais silvestres. Mas os agentes entraram na residência sem mandado de busca e apreensão e, em seguida, o papagaio, avaliado em R$ 5.000, desapareceu. Para a juíza que proferiu a decisão, há fortes indícios do crime de abuso de autoridade e de que os policiais teriam se apropriado da ave.
Homem é acusado de asfixiar ex-namorada até a morte. A decisão é da Justiça de Minas Gerais, Kirk Moreno. A suspeita de que o homem tenha sufocado a vítima com a própria blusa até a morte e depois coberto o corpo dela com folhas em um bambuzal. De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual, o suposto crime teve um motivo torpe. Segundo a acusação, ele estaria inconformado com o fim do relacionamento. Além disso, o réu já teria apresentado comportamento possessivo ao longo do namoro, que durou menos de 2 anos. Após o término, ele ameaçou cometer suicídio e também intimidava a ex-namorada. O acusado vai responder por feminicídio, ocultação de cadáver e roubo. A justiça ainda vai decidir se o caso vai ser levado a júri popular. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. A aviação regional também foi tema da avaliação de política pública da comissão em 2016, sob relatoria do senador Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso. Ele disse que é preciso ampliar o número de destinos aéreos para atender às necessidades continentais do país. Um setor extremamente importante que nós temos muito a avançar no Brasil. Nesses últimos anos avançamos, porque até 10 anos atrás, andar de avião era coisa para rico, né? Hoje o trabalhador anda de avião. Durante as audiências, os integrantes da comissão criticaram a redução dos investimentos no Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional, de 7 bilhões para 1 bilhão de reais, além do corte no número de aeroportos que serão reformados. Em 2016, os membros do colegiado também promoveram uma audiência sobre o fortalecimento da Zona Franca Verde. Os senadores debateram a criação de um selo que certifique a origem dos produtos típicos da floresta amazônica. Na ocasião, o senador Gladson Cameli, do PP do Acre, disse que fortalecer a Zona Franca Verde é fundamental para o desenvolvimento econômico da Amazônia. As pessoas não têm mais o que comer, não têm como trabalhar, não têm incentivos fiscais para gerar emprego, para trazer empresas que realmente possam investir. E o que é que está acontecendo? A máquina pública está ficando inchada. Outras audiências públicas da Comissão de Desenvolvimento Regional trataram da classificação dos municípios em estâncias turísticas e da inclusão de 13 novos municípios à região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. A CDR promoveu ainda um seminário para discutir formas de incentivar o recebimento de turistas chineses por estabelecimentos brasileiros. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. Jornal Câmara dos Deputados. Admitida PEC que tira a perícia criminal das estruturas das polícias. Deputados apontam ações relevantes de desenvolvimento regional. Rodrigo Maia diz que teto de gastos fará estados cumprirem acordo. Boa noite. O projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União foi aprovado ontem pela Câmara e segue para a sanção. O presidente Rodrigo Maia elogiou o texto aprovado. Para ele, a limitação do aumento de gastos públicos nos estados por 2 anos garantirá os acordos com a União. Segundo Maia, as contrapartidas exigidas aos estados com base no texto que veio do Senado não tinham condições de serem ratificadas pela Câmara, mesmo sendo de interesse do governo. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comemorou a aprovação da renegociação das dívidas dos estados com a União. Para ele, a limitação para o aumento de gastos públicos nos estados por 2 anos é importante porque garante que os estados cumpram o acordo proposto pelo governo. A nossa prerrogativa é votar e tenho certeza que hoje nós tivemos uma grande vitória, porque a linha do governo federal vem atuando, que eu concordo, é na limitação dos gastos do Estado brasileiro como um todo. Então nós aprovamos a PEC do teto, promulgamos nos últimos dias e hoje nós conseguimos aprovar o teto de gasto dos estados por 2 anos. Então vai ser muito bom para aqueles estados que cumpram esse acordo, que eles estejam limitados à inflação. Essa é uma grande vitória. Essa é uma grande vitória porque os estados estão em situação quase, alguns falimentar, outros pré-falimentar. Pelo texto aprovado, os estados poderão ter o pagamento de débitos alongados por mais 20 anos, com descontos nas parcelas até julho de 2018 e novos indexadores, desde que adotem um teto de gastos, semelhante à emenda constitucional promulgada em dezembro.
Segundo Rodrigo Maia, as contrapartidas exigidas aos estados com base no texto que veio do Senado não tinham condições de serem ratificadas pela Câmara, mesmo sendo de interesse do governo. O Ministério da Fazenda tinha exigências maiores, que são legítimas. A Câmara manteve, eu acredito que 80% daquilo que interessava ao Ministério da Fazenda. Agora, aquelas contrapartidas incluídas de última hora no Senado, elas não tinha viabilidade de aprová-las. Agora, o teto de gasto para os estados, né, que vão aderir pela inflação por 2 anos está garantido, certamente será sancionado. Em relação ao texto que veio do Senado na semana passada, os deputados aprovaram a criação de um regime especial para estados em calamidade financeira. Hoje, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Esses estados poderão, depois de aprovado um plano de recuperação por meio de lei estadual, ter as obrigações com a União suspensas por 3 anos. Foram retiradas, no entanto, as contrapartidas propostas pelos senadores, como o aumento da contribuição previdenciária paga pelos servidores estaduais e a proibição de novos cargos de aumentos salariais, entre outros. O Planalto trabalhava para manter essas contrapartidas no texto final. No entanto, o líder do governo, deputado André Moura, do PSC de Sergipe, negou que o governo tenha sido derrotado na votação desta terça. Questionado se o presidente Temer vai vetar o texto aprovado pela Câmara, André Moura afirmou que a matéria vai ser analisada pelo Executivo. O mérito da matéria que nós votamos, da renegociação da dívida dos estados, foi fruto da sensibilidade do governo, da sensibilidade do presidente Temer, na negociação que ele fez com os governadores. O governo federal vai cumprir a sua parte, vai cumprir aquilo que ficou determinado no acordo entre o governo federal e os estados. Lógico, os estados têm que fazer o dever de casa. E agora, lógico, que no momento certo vai caber a uma análise por parte do governo daquilo que foi modificado, fugindo, portanto, do acordo que foi feito entre o governo federal e os estados. Depois de negociação com o PT, que obstruiu parte dos trabalhos, o relator da matéria, Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, ainda retirou do texto a possibilidade de privatização de bens dos estados transferidos para a União como garantia do regime de recuperação fiscal e a autorização para financiamento de programas de demissão voluntária. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Economia. Júlio Lopes, do PP Fluminense, alerta para a situação do Rio de Janeiro e de outros estados, como Minas Gerais, que decretaram calamidade financeira. Ele defende uma solução urgente para milhares de cidades e para os estados da federação que não têm condições de enfrentar o problema previdenciário. A Comissão de Fiscalização Financeira discutiu experiências inovadoras de controle externo junto com os tribunais de contas estaduais. Léo de Brito, do PT do Acre, informa que os principais pontos debatidos foram os riscos das políticas públicas, os procedimentos de acompanhamento tecnológico de licitações e a eficiência da gestão. Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, afirma que o governo do estado tem sido pressionado para honrar seus compromissos. Ele cita o bilhete único intermunicipal, que foi suspenso pelas empresas de transporte porque o estado não consegue pagar os subsídios. O parlamentar faz um apelo para que as empresas aguardem por uma solução que não prejudique a população. Ao comemorar a conclusão de um novo satélite para os setores de defesa e comunicação no território brasileiro, João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, ressalta que a conquista ocorre no momento em que o Brasil registra uma grave crise. Ela informa que o satélite geoestacionário de defesa e comunicação entrará em órbita em março de 2017. Trabalho. Integrantes do Sindicato dos Auditores Fiscais protestaram em Brasília contra as alterações propostas no projeto que reformula a carreira. Tampinha, do PSD de Mato Grosso, destaca que é a favor da valorização da classe, mas, segundo ele, é preciso manter os direitos e garantias dos profissionais. Desenvolvimento regional. Foi inaugurada em dezembro, em Montes Claros, Minas Gerais, a Avenida do Pai João. Raquel Muniz, do PSD, destaca que a avenida vai melhorar o trânsito e beneficiar a população do entorno da cidade. Para Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, o PAC deixou de ser o plano de aceleração do crescimento e virou o plano de aceleração da corrupção.
O parlamentar acentua que a execução dos 1.700 quilômetros da Transnordestina já está completando 10 anos, sem que a obra esteja concluída. A estiagem no Nordeste já dura 5 anos. Moses Rodrigues, do PMDB do Ceará, ressalta a iniciativa do governo federal, que, atendendo ao pleito de parlamentares, está fazendo a licitação de 18 perfuratrizes para o DENOX, órgão responsável por combater a seca na região. Arnaldo Jordi, do PPS, destaca a decisão do Supremo que julgou procedente a ação movida pelo Estado do Pará, que determinou ao Congresso Nacional a definição de critérios e regras de compensação aos estados exportadores pelas perdas decorrentes da desoneração das exportações, conforme previsto na Lei Candir. Ele elogia os ministros da Corte pela decisão. A bancada do Amazonas solicitou audiência com o ministro de Minas e Energia para tratar da alta na taxa de energia elétrica e dos apagões que têm ocorrido no estado. Átila Lins, do PSD, quer saber de que forma são feitos os cálculos para reajustes que, segundo ele, chegam a 23% em relação aos valores cobrados anteriormente. José Stedley, do PSB gaúcho, protocolou requerimento para a realização de audiência pública sobre a duplicação da BR-116, no trecho entre Guaíba e Pelotas. Ele ressalta que a obra está parada e afirma que o governo federal tem uma dívida com os municípios da região, que dependem da obra para o desenvolvimento local. Pernambuco ocupa, entre os estados da região Norte e Nordeste, o primeiro lugar em transplantes. Gonzaga Patriota, do PSB, informa que o resultado foi publicado no boletim da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Ao demonstrar preocupação sobre a situação dos funcionários da unidade de pronto atendimento que atende mais de 350 mil habitantes em Ponta Grossa, no Paraná, Aliel Machado, da Rede, diz que a Prefeitura Municipal alega atraso de repasses do governo federal. O deputado espera providências urgentes para a quitação do débito junto ao Ministério da Saúde. Previdência. Décio Lima, do PT de Santa Catarina, critica a reforma da Previdência enviada ao Congresso pelo governo federal. Para ele, os problemas que o país enfrenta relacionados ao equilíbrio das contas públicas estão vinculados à dívida pública e aos interesses dos banqueiros e não ao sistema previdenciário. Já Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, avalia o envio da proposta da reforma da Previdência como um ato de coragem do governo federal. O parlamentar afirma que, se nada mudar, daqui a 6 anos não haverá dinheiro para pagar os aposentados. E em 20 anos, todo o orçamento público será usado para pagar a Previdência. Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, acusa o executivo de ter traído os bombeiros e policiais militares ao deixar para que os estados definam regras de aposentadoria do setor. De acordo com o parlamentar, estava acertado que as regras seriam tratadas em lei federal específica. A decisão de deixar para governadores a definição sobre a aposentadoria de policiais militares também preocupa o Major Olímpio, do Solidariedade Paulista. Ele enfatiza que, se a regra avançar, associações representativas irão pedir a desmilitarização das PMs, o que daria aos servidores, de acordo com o parlamentar, o direito à greve. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, entende que o governo federal não pode realizar reformas porque não foi legitimado pelo povo. O deputado diz que as constantes demissões no alto escalão enfraquecem o presidente da República. Política. João Campos, do PRB de Goiás, elogia a votação das 10 medidas contra a corrupção na Câmara. O parlamentar pondera que mutilar o Instituto do Habeas Corpus e aproveitar provas ilícitas em um processo é inconstitucional. Ele enfatiza que é preciso esclarecer melhor para a sociedade o que foi votado. Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, também avalia que houve desalinho na interpretação das medidas contra a corrupção votadas na Câmara. Para o deputado, o que se percebeu foi uma série de informações e declarações públicas confusas que não correspondem ao que foi de fato aprovado. Sandro Alex, do PSD do Paraná, pede que a presidência da Câmara proíba deliberações ao longo da madrugada. Para o deputado, é inaceitável que o Congresso vote projetos importantes, como o que estabeleceu medidas contra a corrupção, sem que a população consiga acompanhar.
Entenda o Congresso. Uma lei aprovada no Congresso Nacional pode ser vetada pela Presidência da República. Esses vetos são analisados em sessão conjunta do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Se nós não tivermos quórum hoje na apreciação desses vetos, esses vetos trancarão a pauta. Para que o veto seja rejeitado, são necessários os votos da maioria dos parlamentares de cada uma das casas. E se não forem analisados em 30 dias, trancam a pauta do Congresso, impedem a votação das demais matérias. Acompanhe a Rádio Câmara e entenda o Congresso Nacional. Uma campanha em parceria com a Rádio Senado. Segurança Pública. Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, proposta de emenda à Constituição que desvincula a perícia criminal das estruturas das polícias federal e civil. Pelo texto, ficam instituídas a Perícia Criminal Federal e as perícias criminais dos estados e do Distrito Federal como órgãos de segurança pública. Ouça mais detalhes na reportagem. Hoje, a Constituição prevê apenas como órgãos de segurança pública as polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, polícia civil, polícia militar e corpos de bombeiros militar. Durante as discussões na CCJ, o deputado delegado Valdir, do PR de Goiás, marcou posição contrária à proposta. Segundo ele, a PEC enfraquece as polícias e não ajuda em nada no combate à violência. Nós vivemos um grande momento de transição no país, com a operação ocorrida em Curitiba, da Lava Jato. E aí vem agora, neste momento, uma PEC para enfraquecimento da polícia brasileira. A quem interessa aqui e por que interessa o enfraquecimento das polícias estaduais e da Polícia Federal? Desvincular, esfacelar a polícia brasileira, afastando a perícia, que tem autonomia e independência, eu acho que é um tapa na justiça e na democracia e nas questões de justiça do país. A PEC foi uma sugestão da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as causas da violência, morte e desaparecimento de jovens negros e pobres no Brasil e foi assinada pelo então presidente, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Ele reconheceu que a defesa da classe dos peritos é legítima, mas destacou que a perícia ligada às polícias faz com que os profissionais não possam ser isentos, principalmente quando o caso envolve apuração de erros policiais. No final da CPI, nós concluímos que há um extermínio de jovens negros e pobres no Brasil, há um genocídio, porque é um país que mata 60 mil pessoas por ano, a maioria são jovens, dos jovens que são assassinados, 93% são homens, 80% são negros. Então nós concluímos que a base desse genocídio é o racismo institucional. Hoje, em 18 estados brasileiros, a perícia criminal já está estruturada de modo independente, fruto de iniciativas dos governos locais ou das assembleias legislativas. A deputada Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, relatou que no estado, há 22 anos, a perícia é independente da polícia e a relação tem sido boa. A PEC, que desvincula a perícia criminal das polícias, será examinada agora por uma comissão especial. Só depois segue para apreciação em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo. Carlos Henrique Gaguin, do PTN, elogia a polícia de Tocantins, que, na sua avaliação, é a melhor do Brasil. O parlamentar ressalta que, apesar das dificuldades, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil do Estado têm contribuído de forma incisiva para a segurança da população. Homenagem. Luiz Carlos Rauli, do PSDB, elogia a atleta londrinense Adelúcia Moraes, que participou da edição 29 do Campeonato Mundial de Ultramaratonas na Espanha, correndo 100 quilômetros. O deputado ressalta que Adelúcia é um orgulho para o Estado. Arlindo Quinalha, do PT paulista, foi eleito presidente do Parlamento do Mercosul. Afonso Florense, do PT da Bahia, destaca que Quinalha tem uma trajetória política marcada pela luta contra a ditadura e pela forte atuação no movimento sindical, na fundação do PT e da CUT. Jacobo, do PR do Paraná, voltou a expressar sua solidariedade a todas as famílias das vítimas do acidente com o avião que levava os jogadores e a delegação da Chapecoense, além de jornalistas. Ele homenageou em especial 3 amigos:
o presidente da Associação Chapecoense de Futebol, Sandro Palaoro, o técnico Caio Júnior e o auxiliar técnico Duca. Marcos Vicente, do PP do Espírito Santo, elogiou a atitude do Atlético de Medellín, que sugeriu, logo nas primeiras horas depois do acidente com a Chapecoense, que declarasse o time campeão da Copa Sul-Americana. Por outro lado, o deputado lembra que a Conmebol concedeu o prêmio Centenário Fair Play ao Atlético de Medellín pela atitude em favor da Chapecoense. Carlos Andrade, do PHS de Roraima, registra o falecimento do ex-vereador Íris Galvão Ramalho, considerado, segundo o deputado, um dos mais atuantes parlamentares de seu estado. Andrade ressalta ainda que a Assembleia de Deus em Roraima está de luto pela perda de um de seus pioneiros. Educação. O relatório sobre a reforma do ensino médio, elaborado pela comissão que analisou a proposta, inseriu a língua espanhola na grade curricular. No entanto, a obrigatoriedade foi excluída do texto final aprovado em plenário. Átila Lira, do PSB piauiense, lamenta a mudança. Para ele, o conhecimento de novas culturas sempre é benéfico para os jovens. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil publicou nota criticando a forma como a reforma do ensino médio foi encaminhada pelo governo federal, já com força de lei. Luiz Couto, do PT da Paraíba, registra também sua preocupação com a matéria. Para ele, o texto prepara os jovens para o mercado e não para a cidadania, o que avalia como um contrassenso. O governo da Bahia encaminhou o projeto à Assembleia Legislativa que cria a Bolsa de Estímulo à Permanência em Atividade de Classe. Roberto Brito, do PP, explica que o programa pretende pagar R$ 1.600 para professores com carga horária de 40 horas e R$ 800 para os de 20 horas. O objetivo, segundo ele, é manter os professores na rede estadual. Roberto Brito também informou que desde o dia 5 de dezembro as estações Acesso Norte 2, Detran e Rodoviária do metrô de Salvador entraram em operação. Ele elogia o governo do estado pela obra e ressalta que a expansão do metrô vai beneficiar a vida da população da capital. Justiça. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal autorizou o aborto até o 3º mês de gestação. Contrário à decisão, Jefferson Campos, do PSD de São Paulo, argumenta que a vida deve ser preservada desde a concepção. Ao demonstrar perplexidade diante do entendimento da primeira turma do Supremo de que não é crime interromper a gravidez até o 3º mês de gestação, Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, ressalta que as situações em que o aborto pode ser legal já estão previstas em lei. Ele critica a decisão dos magistrados. Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos visitou no presídio de Tremembé, em São Paulo, o líder sem terra, de 82 anos, Joel da Silva Gama. Nilton Tato, do PT, diz que Joel foi condenado em 2002 e preso em 2016 por ter invadido um antigo latifúndio, que ainda em 2002 foi transformado em assentamento produtivo e hoje tem mais de 60 famílias. Professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, propõe uma reflexão sobre a criminalização dos movimentos sociais. Para a congressista, é preciso que todos tenham cautela e ponderação para que a normalidade fique garantida. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite para você. Boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.